VUD CNPJ Primeiros Passos tem patrocínio do Banco BV. Bem-vindos e bem-vindas a mais um VUD CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. E para nossa série especial sobre os primeiros passos sobre empreendedorismo, eu tenho o prazer de receber a Ana Minuto, da Minuto Consult, que trabalha com mentoria, diversidade e já prestou serviço nessa área para grandes empresas, né, Ana? Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Eu sou Ana Minuto, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele retinta. Estou com os cabelos vermelhos, estou ruiva agora. Estou com uma camisa azul clara, só para ficar mais bonita para vocês. Me conta, Ana, o que faz... A gente estava conversando um pouco antes de abrir aqui o microfone, como esse ano está sendo desafiador em várias frentes, né? Acho que às vezes a gente vive, assim... Eu sou maduro o suficiente para ter percebido uns entroncamentos assim na história, sabe? Aquele ano que parece que é um ano definitivo, aquele ano que parece que vai abrir, tá abrindo uma bifurcação histórica assim na nossa caminhada. E você estava me falando que foi um ano muito difícil, né, para quem tá afundado e investido no tema da diversidade, da inclusão e tudo mais. Eu queria, antes de mais nada, que você me contasse o que faz a Minuto Consult. E falasse um pouco desse ano, como foi esse ano para você, quais são os desafios, enfim. Ótimo. Para que eu possa falar da Minuto Consult, eu preciso falar um pouco da minha história, né? Uhum. Então, eu sou Ana Célia Minuto de Campos, do extremo da Zona Leste de São Paulo, Guaianazes. Fui criada e vivenciei experiências dentro dos movimentos sociais e culturais. Então, minha mãe foi presidente de escola de samba, foi assessora parlamentar. Eu estava em todos esses lugares. E minha mãe passava por um racismo muito forte na geração dela, que não mudou muito hoje, mas era diferente. E eu acreditava que se eu ficasse milionária, isso ia passar. E aí comecei nesse processo de busca de novas possibilidades. Foi aí que eu entrei na área de tecnologia. Então, eu sou formada e pós-graduada na área de tecnologia. Estou fazendo aí uma outra MBA de negócios e inteligência artificial. E fui nesse processo, fiz a faculdade e falei, bom, agora estou rica, não preciso mais me preocupar com fazer trabalhos sociais, nada disso. E aí fui seguindo a minha vida, com 33 anos minha mãe faleceu e aí veio um outro chamado, que isso acontece de vez em quando na nossa vida, né? E neste momento eu resolvi voltar para os movimentos sociais, comecei a escrever projeto para a ONU, para a UNFPA também, atingindo aí milhões de pessoas, só que eu não fazia dinheiro. E precisava comer, precisava beber. Voltei para o mercado de trabalho, não fazia mais sentido. Foi aí que eu fiz um curso de coaching que transformou minha vida em relação a objetivos, a metas, a questão financeira. E quando eu fiz esse curso de coaching, abri outros negócios. Então, abri uma esmalteria, depois abri um centro de depilação, até chegar na Minuto Consult. E a Minuto Consult, à época, ela foi criada com o objetivo de auxiliar as pessoas a se organizarem nas suas carreiras. Porque é isso, na minha geração, eu vou fazer 50 anos esse ano, estou tão animada. Com essa carinha de 30. Na minha geração não se falava, na minha geração, para grupos subrepresentados, negros, mulheres, PCDs, não se falava sobre carreira. Nunca se falou sobre carreira, nem sabia o que era carreira. E aí, quando eu abri a Minuto Consult, foi com esse objetivo inicial de auxiliar as pessoas a terem um norte em relação às suas carreiras e entender que elas tinham outras possibilidades, que elas podiam escolher. A partir daí, comecei com esse trabalho, aí o mercado foi se transformando, eu também. A gente foi responsável pelo primeiro processo de recrutamento e seleção, treinamento, né, de jovens negros para entrar no Google, estagiários negros, e a partir daí se abriu vários caminhos e várias possibilidades. Hoje a Minuto é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano, focada em diversidade, equidade e inclusão. Nosso objetivo é desenvolver líderes para que eles possam tornar esses ambientes melhores e também auxiliar as empresas a transformar suas culturas para que elas sejam mais inclusivas, inovadoras, criativas. E a gente tem aí como mote novo comportamento e inteligência artificial. Que massa. Mas um tema que é muito importante, já falando de capitalismo e diversidade, né? Quando eu trago você para trabalhar junto comigo, eu não estou fazendo isso por bondade necessariamente, ou por uma moral superior, ou caridade, ou qualquer coisa do gênero. Você é uma mulher inteligente que tem uma outra vivência, que tem uma outra história de vida e que contribui para a minha empresa, para que essa empresa fique mais resiliente e atenda ao maior número de pessoas, né? Eu sempre
eu acho que você também, obviamente, pensa da mesma maneira, a diversidade não é por uma questão de superioridade moral. A gente não fala de diversidade porque a gente é Hakuna Matata. Não, no final das contas, isso deixa a empresa mais lucrativa. Por quê? Porque traz outras visões de mundo e deixa o produto, o serviço mais resiliente e mais amplo, né? Atendendo um mercado cada vez maior. Não tem nada a ver com bondade, né? São capitalistas inteligentes que Isso. trouxeram você para dentro das suas É empresas. isso, por aí que eu falo. A gente, no mundo, mas principalmente no país, porque a forma como a gente vivencia o racismo é muito diferente de qualquer lugar do mundo, é que a gente é mais racistas do que capitalista. Porque essa que você trouxe deveria ser a visão. A gente está falando sobre performance, a gente está falando sobre dinheiro. Mas as empresas ainda preferem perder dinheiro. Gente, é a mesma coisa. E como é que a gente sabe disso? Quando as pessoas, desculpa, quando as pessoas falam de cotas. Mas por que cotas é tão importante? E aí eu sempre trago um exemplo do PCD. As empresas pagam milhões por não conseguirem trazer PCD. É porque não existe? Não. Porque elas não querem fazer o trabalho que tem que ser feito para manter os PCDs internamente. E elas pagam milhões. Isso porque é obrigatório. Que dirá se não fosse? Você acha que teria PCD? A mesma coisa de cotas, a mesma coisa de ações afirmativas. Eu acho que na geração da tua mãe, como você estava dizendo aqui, empreendedorismo nem era uma... Nem era uma questão... Se a gente não falava de carreira para uma pessoa negra há 20 anos, empreendedorismo, então, nem era uma opção. É que mulheres negras... A população negra já empreende desde sempre, nós somos os primeiros empreendedores. Eu já ouvi porque o isso. mercado nunca nos assumiu e continua não nos assumindo. A Baiana do Acarajé, né, como o primeiro arquétipo É de isso, então a Baiana do Acarajé, a costureira, a que fazia... Mas não tinha esse nome, né? Não era empreendedorismo, era qualquer nome. Era invisibilizada, era um serviço. Então era uma coisa que você entregava lá com o menor preço possível, de preferência. Por isso se dá até hoje, é sempre uma briga por conta do meu preço. Então, as pessoas negras elas sempre empreenderam porque elas nunca tiveram alternativa. Não é assim, você tem alternativa de conseguir emprego, não. Não, a gente nunca teve essa alternativa. Eu fiquei, pelo menos, 25 anos sem conseguir empregos decentes. Isso mudou quando eu fui para a área de tecnologia. Porque na área de tecnologia, apesar dos desafios, eles não vão olhar, é igual concurso público, eles não olhavam se eu era preta, se eu era branca, eles olhavam que era competente. Não, é o código, no final das contas. Era competente, entrei e acabou. E é um trabalho mais solitário também, né? Então, logo, se você não está na proximidade do outro, talvez a opressão seja menor. E hoje em dia, para uma mulher que seja PCD, uma mulher que seja preta, enfim, qual é o principal desafio para ela conseguir se enxergar como uma empreendedora e não como uma sobrevivente? Porque a gente tem o que é empreendedorismo e você sabe que tem também esse precariado que é a maioria. Como essa mulher pode ser resiliente o suficiente? O que tipo de... Quando você se depara com outras mulheres pretas, jovens, periféricas, que querem contar sua própria história, que querem montar seu negócio, que têm vontade de mudar de vida... e que é tão difícil superar essa barreira, como você mesma estava dizendo, como que essa mulher pode se preparar para dar esse passo que a sociedade não quer que ela dê? Quando toda a resistência é contrária, ela tem que navegar contra a maré e, além de entrar no empreendedorismo, que já é difícil, né, pra cacete, a gente sabe, ela tem que superar as barreiras de pele, de credo, de cor, de mobilidade, etc, etc, etc. Primeiro é ter muito escurecido, você precisa querer muito, mas muito mesmo. Porque eu pago um preço muito alto com as escolhas que eu fiz. Mas tem uma coisa que, para mim, mudou tudo e que pode mudar a vida de qualquer pessoa, que parece muito subliminar, mas é você sonhar. Porque é isso. Se você não tem um objetivo, você não vai avançar. Por quê? Você precisa ter muita força espiritual e mental para fazer as coisas acontecerem. A gente vai pro óbvio, né? Você precisa entender de contabilidade, você precisa entender de fazer contas, você precisa entender de precificação, mas para mim a primeira coisa é você ter um sonho grande, senão não vai acontecer. Então eu tinha muito nítido para mim o que eu queria e também tinha muito nítido o preço que eu ia pagar
Vim de uma família que sabia o que era ser negro, isso faz toda a diferença, porque eu fui preparada para ser quem eu sou hoje. Não aconteceu sozinho e porque eu fui legal, não. Eu fui preparada pela minha família para fazer exatamente o que eu faço hoje. Mas o que me trouxe até aqui foi ter muito, muito nítido o que eu queria. Você tem um objetivo, muda, porque você tem algo mais forte que você. Uhum. Quando você pensa em desistir, você fala, não, eu tenho isso. Quando você pensa que não vai dar certo, eu tenho que fazer. Esse, para mim, é o primeiro ponto para qualquer coisa. Porque o que nos limita, tem todas as limitações físicas, mas tem as maiores que são as mentais. Né? Então, as limitações de que não é para mim, do que eu não posso, do que eu não sei, que o sistema vai programando para você acreditar que você não pode, ou que você só pode ter você, não pode ter outra pessoa. Então, a primeira coisa é olhar para essas crenças que são muito fortes. Essas crenças limitantes, essas crenças de que você não pode, que não é para você. Só pode ter uma pessoa preta, não pode ter mais. Você não sabe. Então, nós somos já os primeiros... Já tá bom até aqui, olha quanto que você conquistou. É isso, imagina. Você tem que parar tudo para cuidar da sua família. Como é que Pô, você já tem 3 refeições por dia, quer mais o quê? Que é isso? Entendeu? Então, essas limitações é o que para as pessoas real, assim. A segunda coisa... hoje, muitas pessoas que trabalham estão buscando empreender, e eu sempre digo, continue trabalhando e empreenda em segundo plano, porque você vai precisar dessa grana para poder empreender, porque é isso, eu já fiz milhão, mas já perdi na mesma medida, porque tudo para mim é mais caro. Então, por exemplo, se eu fico 2, 3 meses sem fazer dinheiro, juros, tem que me virar para pagar esses juros. Quando o dinheiro vem, já foi. Você já tem que tem que ter mais um processo de ter grana para conseguir se manter. Gestão financeira não é uma coisa que brasileiro aprendeu. As Jasbete que estão aí acabando com as famílias. Então, essa questão da gestão financeira, e não só da questão técnica, da questão emocional. Então, eu fui entender emocionalmente como é que eu lidava com o dinheiro, como é que eu fazia o dinheiro esvair de uma forma... Eu sou da área de tecnologia, então eu sempre comprava celulares caríssimos. Eu sempre estava perdendo o celular. Uhum. Eu sempre arranjava uma forma de perder grana. E aí, estudando, me tornei terapeuta em várias linhas para entender quais eram os sentimentos que me impediam de realmente viver o dinheiro com facilidade, com prosperidade. Então, minha mãe foi costureira, meu pai nunca nem conseguiu trabalhar. Uhum. Nunca teve uma carteira assinada. Isso impacta na forma como você vê, da onde eu vim, o que eu via, com quem eu me relacionava. Mudava tudo. Uhum. A terceira coisa que eu falo é comunicação. As pessoas têm mais medo de falar, de morrer. Aliás, têm mais medo de falar em público do que da morte. Porque você está se expondo. As pessoas vão olhar, vão te criticar. Então, nós temos esse desafio que os grupos subrepresentados, pior. Então, assim, comunicação é o que me emancipou, foi a comunicação. A tecnologia, né, óbvio, em primeiro lugar, mas a comunicação. Porque é isso, eu sempre fui aquela que dava cara a tapa. Então, desde 2012, sabe? Desde o início, praticamente, da tecnologia, eu tenho informação, eu tenho vídeo, eu tenho... Então, a comunicação, para o empreendedor, ela é imprescindível. Porque senão ele não consegue negociar, ele não consegue participar de um podcast, ele não consegue vender, ele não consegue fazer apresentação, não consegue nada. Uhum. Então, a comunicação, para mim, é um desses pilares. Hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, sim, você vai ter que saber. E não é só aprender a fazer só pergunta para o ChatGPT, não. Você vai ter que entender de dados. Você vai ter que entender de dados para você poder analisar esses dados e ver em qual lado que você vai. Porque quando eu iniciei, eu levantava o dedinho e aquela história, vou para lá ou vou para cá? Hoje não. Hoje, sem dados, eu não posso tomar decisões. Então, um último... Tem vários, mas um último que eu quero trazer é essa questão do capital social, com quem você vai se alinhar, que este é o maior desafio. Porque hoje eu estou em lugares que pessoas negras provavelmente nunca chegarão. Falam com pessoas que provavelmente não vai acontecer com a maioria. Então, você ser propositivo, ser intencional em conversar com pessoas, estar em lugares. Hoje eu pago alguns lugares para estar pelo simples fato de estar ali. Ah, vão fazer negócio comigo? Pode ser que, provavelmente, na maioria das vezes, não.
Mas o fato de eu falar... Um código. O fato de eu falar sobre determinada coisa, por exemplo, em determinado lugar, me fez eu ser convidada para um lugar que eu nunca seria convidada se eu não tivesse falado o nome desse lugar. E você deve servir de fonte de inspiração para várias mulheres, né? Mais jovens, que olham para o teu sucesso e que, apesar de todos esses pesares, elas veem em você uma figura, uma esperança de que um dia aconteça com elas o que aconteceu contigo. Para quem está começando, especialmente para quem vem de condições onde a opressão é mais forte, que tipo de conselho você dá para essas jovens empreendedoras, esses jovens empreendedores que são periféricos, que compartilham da tua dor ali no começo? Que tipo de conselho você dá para uma jovem ou um jovem empreendedor que vai te buscar como uma inspiração? Primeiro, tem o sonho grande. Sem sonho grande... O sonho grande é melhor, parta daí. Para daí. Tem o sonho grande. Daí... Escreva qual que é o seu sonho grande e coloque prazo para esse sonho grande. Segundo, estude. Porque um dos erros que eu cometi quando eu comecei a empreender, e isso é uma coisa muito séria da área de tecnologia, quem é de tecnologia se sente. A gente que é da área de tecnologia, a gente acredita que sabe de tudo. Só que empreender era uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha visto. Então, estudar empreendedorismo, estudar precificação, estudar redes sociais. Nós temos que estudar. Por mais desafiador que seja, por mais que eu não tenha tempo, 15, 20 minutinhos por dia, você precisa focar no seu desenvolvimento. Porque é isso, você precisa saber o que você está falando, você precisa saber o que você está buscando, você precisa saber, de fato, o que você quer com o seu negócio. Eu, quando eu abri meu primeiro negócio, foi uma esmalteria, na época que era o boom da esmalteria, e eu não estudei sobre empreendedorismo. Então, eu peguei 2 anos, eu fechei o negócio porque achei que ele não dava grana. E você demora 4 anos, 5 anos para o negócio realmente começar a te dar retorno. Então, minimamente, se eu soubesse disso, pode ser que eu fizesse escolhas diferentes. Então, estudar sobre o negócio. Ah, não tem tempo, é difícil. Então, você vai ter que se dedicar um pouco mais. Vai ter que estudar um pouco mais mesmo. Essa é a realidade. Terceiro a gente precisa sair desse lugar que a internet coloca os influencers, creators, de que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser bem desafiador, vai ser bem difícil. Você vai ter que trabalhar, assim, mais vezes, estudar mais vezes. Ah, não vai dormir. Não vai dormir. É isso. A gente tem que parar de romantizar empreendedorismo, porque não é simples. Você vai ter que trabalhar muito. E vai ter que estudar muito. E vai ter que deixar família, vai ter que deixar festinha, vai ter que... Essa é a realidade. O quarto é se alinhe, escolha uma pessoa que você inspire e busque conselhos dessa pessoa. Escolha um mentor ou uma mentora, alguém que você olha e fala, bom, essa pessoa tem o que eu quero, ela sabe do que está falando, eu vou seguir ela, guarde grana para se desenvolver, pague, porque essa história de que tá dando de graça, tá dando melhor, tá dando o que tem naquele momento. Mas assim, para você receber boas informações, você vai ter que pagar. Já paguei muito caro por mentoria. Porque é isso, a pessoa tem informações que eu não tenho. E entender que quem vai levar você para o próximo nível são as pessoas. Então, busque estar pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Porque é isso, quando você empreende, você é sozinho e sozinha. Porque só você está enxergando aquilo que você está enxergando. As pessoas ao seu redor não sabem nem o que você está falando. Eu, quando resolvi fazer essa transição de uma empresa para outra, sair do corporativo e ir para ter uma empresa, as pessoas falam, você é louca. Você ganha tão bem, para empreender, você não sabe nem o que vai dar, não vai dar certo, isso daí é uma loucura. Então, é entender que você é empreendedor e você é sozinha mesmo, sozinho e sozinha. O sonho é seu, corre. Corre porque não vai ter ninguém... Ah, mas a minha mulher, meu filho, então. O sonho é teu, corra. E o último, que eu acredito que devia ser o primeiro, mas é autoconhecimento. Eu entendi o quanto eu não tinha autoconhecimento, resiliência, o quanto eu não era disciplinada quando eu empreendi. Quando eu resolvi empreender, eu me tornei uma outra pessoa. Por quê? Porque o empreendedorismo, principalmente uma mulher preta, periférica, eu sempre digo que eu nunca desisti, mas sempre chorei, ele vai testar, sabe assim, você no limite.
Eu me lembro que eu morava numa casa mofada comendo chuchu. Não que a minha família não pudesse me ajudar. É que eu não achava que eu tinha que pedir para minha família, não tinha que pedir para ninguém. Eu resolvi passar por aquilo. E eu passei por momentos muito difíceis, que eu tive que desenvolver essa coragem, essa resiliência, cara, vai dar certo, vou buscar outros caminhos, flexibilidade. O empreendedor e uma empreendedora, eles precisam ser flexíveis, porque é isso. Tem um estudo que já diz que daqui até 2030, cada um de nós vai ter mais de 5 profissões. Você precisa ser resiliente para aprender rápido, mudar, ser flexível, mudar a rota aqui para as pessoas de grupo subrepresentado. É muito desafiador, porque às vezes só tem essa grana. E eu sempre digo que a gente pode olhar a história das pessoas, mas que a gente não pode se apropriar dessa história achando que vai acontecer com a gente. Que nem, por exemplo, eu resolvi não ter filhos, a minha família já tinha casa própria, eu já tinha um tio que já tinha feito faculdade, então, para mim, fazia sentido. Eu não tinha que ajudar em casa, então, nós partimos de lugares diferentes. Não era o ideal, não era o melhor, não indico para ninguém, mas eu já estava à frente de muita gente. Então, não tem como eu falar de empreender para minha irmã que tem 2 filhos. Que teve que criar os filhos sozinha. Era uma outra realidade. Mesmo sendo na mesma família. Então, para as pessoas tomarem cuidado com o copia-cole. Não funciona. A caminhada é sua, a realidade é sua. Você vai ter que buscar as suas ferramentas para que as coisas aconteçam. Uau, Ana. Que aula. Não, eu sempre penso assim, cara, a gente tem que parar de colocar esses gringos, tipo Elon Musk, num pedestal, como se fosse a figura fundamental, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, todos esses caras como se fossem as figuras míticas do empreendedorismo, né? Nosso Jesus Cristo, Buda e Alá, e colocar a Baiana do Acarajé no busto de uma Baiana do Acarajé em praça pública, porque é ela que representa o nível a realidade do que é empreender, especialmente nesse país que tem um empreendedorismo tão diferente dos gringos, né? Que o ambiente não é propício. Não. Eu gosto muito de falar de dinheiro, né? Eu acho que falar de dinheiro faz a gente também olhar para lugares diferentes. E aí uma das pessoas pegou e falou, em um dos podcasts, sei lá onde eu estava, que a pessoa falou assim, mas como é que a gente faz, né, para a população menos favorecida aprender sobre dinheiro, fazer gestão financeira. Aí uma das pessoas pegou e falou assim, então, mas a mulher preta faz gestão financeira a vida toda, para conseguir fazer com R$1.000, consiga dar conta do mês todo para uma família de 3, 4, 5, ela sabe fazer gestão financeira. E nós sabemos. A gente sabe, você sabe mesmo. A diferença é que a gente olha para o bilionário e quer fazer gestão financeira como um bilionário. Mas nós temos gestão financeira, nós não temos oportunidade. A gente não tem caminhos, a gente não tem possibilidades. Então, enquanto tem gente que paga R$25 mil numa escola para o filho e tá tudo bem, tem gente no país que não consegue estudar. A educação pública está cada vez mais caótica. Sucateada, né? Então, quer dizer, como é que você quer comparar pontos de partida diferentes e querer resultados iguais? Impossível. Obrigado pelos tapas na cara. Foi uma puta aula. Obrigado mesmo. Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até uma próxima. UOL.